Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula. Essa videoaula é parte do site techguia.com. Vamos aprender a criar aqui um banner publicitário. Utilizaremos o programa Macromedia Fireworks 8. Caso você tenha o Adobe Fireworks CS4 ou algum mais anterior, não tem problema. Os recursos são totalmente os mesmos. Primeiramente, precisaremos de duas imagens. Essa e a logomarca do cliente. Todas as imagens estão no site para download. Vamos primeiro criar um novo documento. Clique em File, depois New, defina o tamanho para 450 por 109. A resolução em 72 pixels. Clique em OK. Vamos começar fazendo o fundo. Clique na ferramenta retângulo e desenhe um retângulo de qualquer tamanho na área de trabalho. Agora defina o tamanho dele para 450 por 109. X0, Y0. Nosso retângulo agora está perfeitamente enquadrado na nossa tela. Vamos selecionar a cor do fundo. Vamos utilizar esse amarelo aqui. No caso, a borda vai ser transparente. Se ela tiver marcado com alguma cor, só clicar nesse botão de transparência. Ok. Vamos começar copiando a nossa imagem para o nosso trabalho. Só clicar na ferramenta de seleção, Ctrl C, volte para o documento, Ctrl V. Clique na primeira opção e vamos diminuir o tamanho dela para que ela caiba perfeitamente no nosso trabalho. Vamos clicar na ferramenta de escala ou dimensão e diminuir a altura embaixo e em cima. Ela deverá ter a altura de aproximadamente 109 pixels. Aqui ficou com 111 pixels, mas não tem problema. Em X vamos deixar definido em 0. Repare que ela tem um fundo branco aqui. Isso vai ficar ruim com o fundo do nosso trabalho. Então vamos usar a ferramenta de seleção mágica. Definir uma tolerância de 10. Aqui vamos utilizar o Filter e 2 de Filter. Dê um clique no fundo branco e aperte a tecla Del 3 vezes. 1, 2, 3. Tire a seleção clicando no teclado Ctrl D. Ok. Aqui vai ter ainda uma pequena linha branca, pouco perceptível, mas está aqui. Vamos utilizar a borracha para apagar ela. Só clicar na borracha e passar sobre a linha branca. Pronto. A ideia dessa campanha publicitária é que ela tem um tom de perspectiva. A gente vai fazer aqui um trabalho de modo que pareça que por trás dessa imagem tem um chão e uma parede. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro vamos duplicar o layer do retângulo, só dar um clique nele, veja se ele está selecionado aqui. Ctrl C, Ctrl V. Repare que temos um outro retângulo. Clique na ferramenta de escala de novo e diminua ele até mais ou menos a altura da orelha. Um pouquinho mais para cima. Ele deverá ter mais ou menos 44 de altura, 44 pixels de altura. Se a gente tirar a seleção, vamos perceber que não dá para a gente definir qualquer um, qualquer outro, já que eles têm as mesmas cores. Mas aqui pelos layers vamos perceber que temos duas camadas. Agora a camada do retângulo menor, vamos duplicar ela. Clique nela, Ctrl C, Ctrl V. Temos um terceiro retângulo. Vamos começar agora a trabalhar com gradiente, para dar a noção de profundidade agora. Vamos clicar aqui na opção onde está Solid. Vamos abrir gradiente e depois linear.
Vamos abrir a caixinha de cor. Cá nesse ponto, vamos definir uma cor laranja. Esse segundo laranja, repare, 1, 2, 3, 4. É a quarta cor nessa coluna, contando de trás para frente. Clique nela. Agora, cá em cima, no ponto de transparência, vamos dar um clique e tirar toda a opacidade, deixar em 0. Agora vamos começar a trabalhar o gradiente, selecionando a ferramenta, seleção. Vamos trazer o pontinho preto circular para cá e colocar ele na vertical. Isso. Agora vamos começar a ajustar para ele ficar mais ou menos assim. Vamos copiar mais ou menos esse modelo que eu fiz aqui. Repare que já começamos a ter uma sensação de distância aqui. Vamos duplicar de novo esse layer que tem a propriedade com gradiente. Ctrl C, Ctrl V. E vamos dar mais uma sombra cá no cantinho, mais ou menos assim. De novo, Ctrl C, Ctrl V. Vamos trazer ele um pouco para cá. Aqui o que vale mesmo é a tentativa. Você vai puxando a ferramenta para cá, para lá, até ter o efeito esperado. Aqui não tem muita regra não. A questão aqui é mais o olho. Pronto. Agora vamos trabalhar um pouco a parte de cima. É o mesmo esquema. Clique aqui com a ferramenta de seleção. Repare que o layer vai estar selecionado. Ctrl C, Ctrl V. E vamos aplicar o mesmo efeito. Gradiente linear. Vamos definir agora de novo para laranja. E tirar a opacidade. Vamos começar a trabalhar igual que a gente fez no outro. Na vertical primeiro. Cuidado só para não trazer a ferramenta muito para baixo e começar a confundir a parte de cima com a parte de baixo. A gente tem que ter esse contraste aqui para dar a ideia de tamanho. Duplique o layer de novo. Repare que aqui eu puxei demais a ferramenta e confundi um pouco a parte de cima com a parte de baixo. Agora vamos trabalhar uma textura. Ctrl C, Ctrl V. Em Game, você vai colocar a textura Hat 5. E vamos aplicar um pouquinho de textura aqui. Ctrl C, Ctrl V. E um pouco desse lado. Ok. Agora é hora de a gente trabalhar um pouco a luz no nosso desenho. Vamos voltar cá para o último layer que a gente trabalhou no retângulo de baixo. No caso foi esse. Ctrl C, Ctrl V. Agora vamos colocar na seleção aqui a cor branca
Aqui já vai estar transparente 100%, 0%. E aqui também a cor branca. Agora vamos fazer uma brincadeira. Com a ferramenta de subseleção, essa setinha branca, vamos dar um clique aqui, segure a tecla Alt do teclado e dá uma puxadinha para fora. Nesse ponto, faça a mesma coisa, segure o Alt, uma puxadinha. Agora, utilizando a ferramenta de caneta, a Pen Tool, crie um ponto nessa linha aqui. Repare quando a ferramenta Pen Tool ela fica com um X do lado, quando ela mudar para um sinal de mais, é onde você clica. Volte para a ferramenta de subseleção, clique no ponto que você criou, segure o Alt de novo, dê uma puxada nela. Você vai desenhar uma curva aqui, mais ou menos parecida com essa que eu estou fazendo aqui. Repare aqui como ficou. Vamos utilizar de novo a ferramenta de gradiente para dar um efeito de luz. Olha como ficou. Agora vamos pegar um layer anterior a esse retângulo aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vamos utilizar a ferramenta de caneta novamente. E vamos colocar mais um pontinho nele. Vamos de novo à ferramenta de subseleção, segurando o Alt. Vamos puxar agora a curva para cima. Cá no canto. Vamos puxar um pouco a curva para baixo. Fazer o seguinte desenho. De modo que ele fique mais ou menos assim. Vamos usar a ferramenta de gradiente de novo. Colocar a cor para branco. Depois branco. E vamos definir outro efeito de luz. Ele vai ficar mais ou menos assim. Agora vamos começar a trabalhar a parte de cima. Luminosidade na parte de cima. Dê um clique no último layer feito. Duplique ele, Ctrl C, Ctrl V. Mesma coisa, vamos colocar para branco. E depois branco novamente. Aqui na textura vamos colocar para 0.